A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos. Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico dos livros de 1ª e 2ª Reis. E eu quero pedir aos irmãos, só para melhorar um pouco a visualização dos slides e também do devocional bíblico, então devocional e o panorama, os irmãos que estão assistindo no celular, assistam na horizontal, porque o texto está sendo gravado na horizontal, então é mais fácil e fica melhor a compreensão. Então, dito isso, vamos seguir. Informações básicas, o autor provavelmente é Jeremias. Há muita discussão de quem é o autor, né? Quem é o autor dos livros, ou melhor dizendo, do livro de Reis, e a gente vai entender daqui a pouco por quê. Provavelmente é Jeremias. A data é aproximada também, como os irmãos já sabem, é de 970 até 538 a.C. E o local onde se passa tudo isso é a Palestina, Israel, ou também chamado de terra de Canaã. As fontes são os relatos históricos de Israel e de Judá. E o alvo, aqui o alvo não é um povo, mas sim descrever a história, da política do reino. E aí sim é para que ficasse isso na nação de Israel, então é um relato. Os versículos-chave, 1 Reis 3, 9, e de 2 Reis é 2 Reis 17, 13. E as palavras-chave, 1 Reis é a divisão, a gente vai ver que acontece a divisão do reino, e em 2 Reis é o cativeiro. Tema. Em 1 Reis, esse livro, o livro de Reis, é ali a continuação de 1 e 2 Samuel, como nós vimos no outro panorama. O primeiro e o segundo livro de Samuel eram um livro só. E ele começa a mostrar a ascensão de Salomão ao trono, após a morte de Davi. E a história começa com um reino unido, um reino unificado, um reino único. Mas termina, o primeiro livro, ele termina com a nação dividida em dois reinos. O reino de Judá e o reino de Israel. E aí, como eu havia dito, 1 e 2 Reis, eles são combinados, eles estão num livro só na Bíblia hebraica. 2 Reis, o livro de 2 Reis é uma continuação do primeiro, e ele continua a história dos reis durante esse reino dividido, onde havia o reino de Israel, que ficava no norte, e o reino de Judá, que ficava no sul. Então o livro ele termina com a derrota final e a deportação de todo o povo de Israel e Judá para a Síria e Babilônia. A Síria vai todo o povo de Israel, as tribos do norte, e a Babilônia leva as tribos do sul. Principais personagens em 1 e 2 Reis é Deus, claro e óbvio. 1 Reis, Salomão, Roboão, Jeroboão, Acabe, Elias, esses personagens são bem emblemáticos. Em 2 Reis temos Deus, Eliseu, Jeú, Ezequias, Manassés e Josias. Esses são os principais, Nós vamos ver que existem vários outros. O esboço de 1 Reis, Salomão se torna rei, está lá no capítulo 1 e 2. A sabedoria de Salomão está no capítulo 3 e 4. A construção do templo, lembrando que era um desejo de Davi construir o templo, mas Deus não o permitiu, e aí Salomão que vai construir. Ele também constrói o seu palácio, está nos capítulos 5 a 7. Salomão renova a sua aliança com Deus, capítulo 8 e capítulo 9. A rainha de Sabá, ela vem de muito longe para conhecer a sabedoria de Salomão, capítulo 10 e 11. E Jeroboão, ele inicia a rebelião, aí a formação das tribos do norte, formando o reino de Israel, capítulo 12 a 14. Os vários reis de Israel e Judá, capítulo 15 e 16. Elias confronta Acabe, capítulos 17 a 19. E os reis de Israel e de Judá,
capítulo 20 e 21. Em 2 Reis, os últimos dias de Elias, né, nós vemos aí no capítulo 1 e capítulo 2. Depois Eliseu assume o lugar de Elias no capítulo 2. Israel luta contra Moabe no capítulo 3. Os milagres de Eliseu no capítulo 4 até o capítulo 8. Jeroão, né, e Acasias reinam em Judá, capítulo 8. Jeú mata os reis ímpios de Israel e Judá, capítulo 9 e 10. Atalia, né, tenta matar os descendentes de Davi, capítulo 11. Joás reina em Judá, capítulo 12. Aí vem a morte de Eliseu e os outros reis de Israel e Judá, capítulo 13 a capítulo 17. A Assíria conquista Samaria, capítulo 17. Ezequias poupa o reino de Judá, capítulo 18 a 20. E depois os 2 reis ímpios de Judá, e aí capítulo 22 a 23. E a Babilônia conquista Judá, capítulo 23 a 25. E aí todos são levados para o cativeiro. Os destaques, então, a divisão do reino. Em 935 a.C., houve a cisão, né, a quebra do povo de Israel, e eles foram divididos as 12 tribos em 2 reinos distintos. O reino do sul incluía as tribos de Judá e Benjamim, e manteve a dinastia de Davi, lembrando que Deus tinha feito uma promessa para Davi, que jamais faltaria um descendente seu no reinado, e aí depois a gente vai ver isso, o cumprimento disso em Jesus, o reino que jamais terá fim, né, e jamais tem fim, o reino de Jesus, que é um descendente de Davi, terreno, né? O reino do norte incluía as outras 10 tribos e foi marcada pela instabilidade do trono, né? Então houve muitas usurpações do trono, teve muitos conflitos, a gente vai ver alguns. Aí as causas da divisão. Então, Salomão foi um rei de grandiosas obras. Salomão ele foi o homem mais sábio, né, que se pisou nessa terra. Então, ele fez obras grandiosas. Salomão era um extremo engenheiro, podemos dizer assim. Mas também o seu reino, por ser um reino grandioso, muito rico, ele também tinha muitas despesas. E para isso, para as despesas, era necessário que o povo pagasse tributos, né? Então, não é uma coisa só nossa de hoje em dia, né? Eu costumo dizer aos irmãos que nós não fazemos as aplicações aqui, fica muito à vontade os irmãos que estão assistindo esse panorama para fazer as aplicações na igreja, mas veja que não é um privilégio só, ou um privilégio não, ou um problema só nosso hoje de pagar muitos impostos. Na verdade, na época de Salomão já havia impostos, sempre houve impostos, né? Então, o povo tinha que pagar esses impostos. Aí, após a morte de Salomão, o seu sucessor, né, o Roboão, seu filho, ele disse que os encargos que o seu pai pôs eram pesados, né? Mas ele ia pôr encargos ainda mais pesados. E aí ele arrumou um grande problema para ele mesmo, né? Então, como ele seguiu os conselhos dos mais jovens, que disseram para ele fazer isso, o seu reino ele começa a ser dividido, né? Então, após essa decisão de Roboão, que é o sucessor de Salomão, o povo se negou a continuar sendo governado por ele. Já que o tributo estava tão pesado e eles não aguentavam mais, e Roboão disse que ia aumentar mais, eles só viram uma única alternativa, que era fazer o rompimento, né, a ruptura da aliança do reino. E aí eles levantaram como rei em Israel Jeroboão, né, Jeroboão que era o cabeça disso. E aí, ficando somente com Roboão no Reino do Sul, as tribos de Judá e Benjamim, e o Reino de Israel, ele ficou com as outras 10 tribos, formando o Reino do Norte. E aí uma visão panorâmica, né, dos reinos de Israel.
Então nós vemos aí que no Reino Unido, que começa, Saul é o primeiro rei, né? Então o povo pede um rei, aí Saul é o primeiro rei, aí ele é rei de todo Israel. Davi é o sucessor de Saul, então o reino ainda está unido, ainda é um reino unificado. Depois, Salomão, né? Salomão é o terceiro rei, ainda num reino único e unificado. E aí depois de Salomão, Roboão, e aí começa a divisão do reino, né? E aí as 12 tribos estavam todas quando o reino era único. Depois nas divisões foi dividido 10 tribos por norte e 2 tribos para o sul. O Reino do Norte, algumas peculiaridades, né, do Reino do Norte. A história do Reino do Norte, Israel era o trono, né, o reinado era muito instável comparado ao Reino do Sul. E algumas coisas que comprovam essa instabilidade era que a duração mais curta do Reino do Sul foi apenas, comparado com o Reino do Sul, né, apenas 209 anos. E a violência sempre precedeu a sucessão real. Então, toda vez que assumia um novo rei, era por meio da violência, de morte, enfim. E todos os 19 reis são considerados maus, né? O escritor, ele registra isso quando ele começa a falar do reino já, quando o rei assume. Ele já começa a falar que eram reis maus. E prestaram culto ao bezerro de ouro, de Jeroboão, enfim. E a duração média de cada reino era de 10 anos. Então, é médio, né? Então, teve reis que viveram, que estavam no trono um pouco mais e outros um pouco menos. 9 famílias diferentes reivindicaram o trono de Israel, então houve algumas rebeliões. Já o Reinado do Sul, que era em Judá, a capital, né, a capital do reino, ainda sobreviveu por mais um século e meio, né, mais ou menos aí 150 anos, chegando até 345 anos de existência. E estão relacionados a algumas características aí. A média de duração do governo de um rei foi de 17 anos, então bem maior, né, do que o Reino do Norte. A família de Davi foi a única a reivindicar o trono, então sempre foi a mesma família. Então isso gerou também estabilidade política, né? O reinado da rainha Atalia, né, em 2 Reis 11, foi a única interrupção da sucessão davídica no trono de Judá, né? E aí isso durou um tempo, mas logo voltou à estabilidade de novo. Dos 19 reis de Judá, 8 são classificados como bons pelo autor de Reis. Então, 8 dos 19. Então, os outros 11 eram reis ruins. Alguns reis de Judá, né? Porque a gente vai observar os reis de Judá, porque eles são os de maior destaque. Então, Asa, ele acabou com a idolatria e prostituição cultural, né? Cultual, que era um tipo de prostituição que ocorria dentro de um culto, né? Dos pagãos. Ele trouxe os objetos sagrados de volta à casa do Senhor e ele permaneceu fiel a Deus, né? E tem todas as referências aí. Josafá, ele seguiu o caminho de Asa, né? Ele era filho de Asa, e ele terminou o que o seu pai tinha começado, né? Então Josafá ele vai continuando isso. E Josafá ele permanece fiel a Deus. Joás fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez reformas financeiras para que o templo pudesse ser reparado. Então, Joás ele faz aquela questão da contribuição, o gasofilácio, né, o lugar onde colocava as ofertas para a manutenção do templo. Ele entregou os objetos consagrados ao Senhor para o rei da Assíria, né, quando ele teve aquela questão com a Síria, né, com o rei da Síria. Ezequias,
ele seguiu a Deus de tal forma que depois dele nenhum rei foi igual. Então, Ezequias foi um rei de bastante destaque. Ele quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito no deserto. Então, olha só, a serpente de bronze que Moisés tinha feito lá no deserto, quando os israelitas estavam... tinham sido picados pelas serpentes, lá pelas cobras, e aí Deus tinha dito para fazer aquela serpente, aqueles que olhassem para a serpente ficariam curados, né? E isso é um símbolo da cruz de Cristo. Veja que até esse momento, no reinado de Ezequias, o povo começou a idolatrar isso. Então aquilo que foi usado somente para um livramento, eles começaram a idolatrar isso. E aí a gente também tem que acender um alerta aí e os irmãos façam as devidas aplicações. E Ezequias permaneceu fiel ao Senhor. Curiosidades. Reis, né, é um livro que enfatiza a fidelidade de Deus. E aí por que a gente fala Reis? Porque é um livro só na Bíblia hebraica, né? Nós fazemos essa divisão. Na história dos reis de Judá e de Israel, uma lição é enfatizada: não há sucesso na vida longe da palavra de Deus. Então, uma palavra de Deus e na caminhada na fé com Ele. E aqui é um segredo, né, meus irmãos? A gente, se você estiver assistindo esse panorama no YouTube, você vai ver que a todo momento entra propaganda e fala o segredo para você ficar rico, o segredo para você ficar magro, o segredo, enfim, para um monte de coisas, né? De novo, não fazendo as aplicações, mas só um alerta. E veja que aqui, nos livros de Reis, a gente consegue observar que só vai haver sucesso se nós obedecermos, né, a palavra de Deus e caminharmos na fé com o Senhor. O livro destaca o início do ministério dos profetas. Então, o ministério profético começa no livro dos reis, né? Quando a gente observa, né, mais para frente, meus irmãos, um projeto talvez para o ano seguinte, vai ser fazer um devocional da Bíblia, talvez em outra ordem, talvez na ordem cronológica. E aí quando a gente avalia, estuda a Bíblia em ordem cronológica, a gente vê que os profetas, eles estão inseridos no livro dos reis, né? Reis e crônicas, como a gente vai ver depois. Então, nos livros, né, no livro de Reis começa o ministério profético. E caracterizam também, né, os profetas denunciavam contra o povo o juízo de Deus. Reis é um livro que cita outros livros, né, então ele é um livro histórico, mas também já citando outros livros, né, referências. O autor de Reis foi um grande pesquisador, né, foi alguém que estudou bastante, era alguém letrado, por isso que a gente atribui isso a Jeremias. Para a produção da história da aliança no livro dos reis, o autor utilizou pelo menos 3 fontes primárias aí que são citadas no livro, né? Ele cita os registros históricos de Salomão, ele também registra os históricos dos reis de Israel e também os registros históricos dos reis de Judá. Então, esses documentos provavelmente fazem parte do acervo produzido pelos escribas, que eram aqueles, né, os escribas reais que estavam próximos aos reis, então eles escreviam tudo. No livro também demonstra o caráter de Deus. Deus, né, no livro dos reis, mostra que ele é santo e ele abomina toda forma de idolatria. Mostra também que Deus é fiel, né, o seu caráter fiel, ao preservar a dinastia de Davi, mesmo diante do pecado dos descendentes. Veja que Deus, ele não compactua com o pecado, então aquele que peca, ele morre, mas continua a dinastia porque havia sido feita uma promessa a Davi. Também Deus como soberano, ao garantir que a sua vontade fosse realizada, apesar do pecado e do castigo de Israel. Doutrinas, né? O que a gente aprende de doutrinas no livro dos reis? Entre todos os reis de Israel, não há ninguém mais famoso do que Salomão. Então, é o destaque do livro, né?
A descrição do currículo de Salomão, a gente pode dizer assim, ele era sábio, ele era escritor, ele era compositor, botânico, né? Ele deu nome às plantas, ele fez muitos achados, né? Catalogou plantas também, um biólogo também para os animais, né? Ele também foi um homem de grande fama internacional, que a sua fama chegou até Sabá, né? Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, se perdeu e se tornou idólatra, né? O livro dos Reis mostra que Salomão continuou na idolatria. Há uma divergência se Salomão foi ou não salvo, e eu particularmente acredito que sim, porque ele escreve Eclesiastes no final da sua vida, e Eclesiastes, a gente não vai falar disso agora, mas o foco do livro é falar das coisas passageiras, né? Que tudo é vaidade, que tudo passa muito rápido. Então, acredito que Salomão foi salvo, sim. O livro de 1 Reis tem muitas lições para os crentes, né? Nós vemos a advertência para que tipos de amigos, né, temos, especialmente os que diz respeito a associações por casamento, né? Então, veja que o que levou Salomão à idolatria foram os seus concubinatos, né? As suas concubinas, as suas esposas e todas essas alianças políticas que ele fez. Os reis de Israel, então, assim como Salomão, né? Casou com essas estrangeiras, isso foi muito mal. Como seguidores de Cristo, nós devemos ter muito cuidado sobre quem escolhemos como amigos, isso é muito importante, porque de novo, a gente tenta resistir a não fazer as aplicações, né? Mas temos que tomar muito cuidado quem são os nossos amigos, né? Porque se os nossos amigos não temem a Deus, eles com certeza vão nos levar a caminhos difíceis. E também o cônjuge, né? Quando vai casar também, as pessoas têm que tomar cuidado com quem vai casar para não ter problemas com a relação com Deus. Deus odeia o pecado, ele não permitirá que continue indefinitivamente, né? Então veja que Deus não tolera o pecado. Deus pode por vezes utilizar os incrédulos para trazer a correção ao seu povo, e ele nos dará advertência antes de proferir o julgamento, né? Ele vai dar as advertências como ele fazia com os profetas. Então, Deus pode usar os ímpios, né? Como nós vemos aqui, Deus usa os ímpios para corrigir o seu povo. E para nós concluirmos, todos os reis de Israel, seja no reino do norte ou do sul, tiveram oportunidades de serem fiéis a Deus, mas poucos foram os que aproveitaram isso. Então todos tiveram oportunidade. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, coitadinho dela. Teve oportunidade, os reis tiveram. A diferença estava no interesse de cada um, né? E diante de tantos reis, o padrão de Davi ainda deve ser seguido, né? Independente do que façamos, devemos buscar um coração segundo o coração de Deus. E quando houver pecado, isso é um alerta para todos nós também, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou. E quando houver pecado, sempre será necessário o arrependimento para o perdão dos pecados, lembrando sempre que o pecado traz consequências. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa leitura dos livros de Reis. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento da sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.